Mateus capítulo 12, versículo 46. Aqui o tema, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Jesus veio para fazer algo além das coisas aqui terrenas. E muitas das vezes o povo não entendia. E a própria família de Jesus, às vezes não entendia que Jesus veio para fazer algo além das coisas da terra. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era algo que é além das coisas materiais. É além de comida, é além de bebida. As coisas que Jesus veio para fazer era libertar os cativos, era salvar as pessoas, era transformar as pessoas, era colocar o reino de Deus no coração das pessoas, para que as pessoas fazessem parte da família de Deus, para que as pessoas fizessem parte da nova Jerusalém, seja do novo céu, fizessem parte de novo da natureza de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nem a própria família de Jesus entendia. Se nós formos analisar a família de Jesus quando foi atrás de Jesus, eles acharam que Jesus não estava batendo muito bem. Olha, Jesus não está se alimentando direito, então Jesus não está muito bem. E Jesus só estava fazendo a vontade de Deus, estava atendendo as almas, estava discipulando as almas, estava curando as almas, mas ele não era compreendido. E até os escribas, os fariseus, os judeus falavam: não é esse filho de Maria? Não é ele filho de José? Não está aí seus irmãos? Não está aí suas irmãs? Porque eles não reconheciam Jesus como Messias, como um Senhor que veio para fazer algo além da terra. Só via Jesus como homem. Então, vendo Jesus como homem, então Jesus está doido, está sem dormir, está sem comer. Ele está com algum problema. Ele tem que comer, ele tem que dormir. Mas Jesus, irmão, a comida dele diz: minha comida aqui não é da terra, minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então muitas das vezes o povo não entendia. Então, irmão, a nossa família, ou seja, a nossa vida com Cristo, vai além das coisas aqui da terra, vai além das coisas aqui terrenas. Se nós ficar focados só nas coisas da terra, nós vamos viver só das coisas da terra. Nós não vamos conseguir entender que Deus preparou uma família espiritual para a gente, que Deus preparou uma família espiritual para nós, e era isso que Jesus estava querendo passar aqui. Jesus não estava querendo, irmãos, que o povo desfizesse das famílias. Jesus não estava desfazendo de Maria, Jesus não estava desfazendo dos seus irmãos, não. Ele mostrou aqui algo mais além. Ele já mostrou uma família espiritual, ele mostrou a igreja, ele mostrou a família de Deus, que vai além daqui da terra, é uma família que é eterna. Era isso que Jesus estava mostrando, uma família eterna. E quem faz parte dessa família eterna, meus irmãos? Isso aqui é muito forte para a nossa vida, porque uma coisa, como eu já expliquei para os irmãos, tem a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? Somos nós aqui que nós estamos vendo. Somos nós que estamos aqui que nós estamos vendo. O que é a igreja invisível? É aquela que só Deus vê. Só Deus sabe quem está salvo aqui de verdade. Só Deus sabe quem é da igreja dele aqui de verdade. Só Deus sabe quem adora a ele de verdade. Só Deus sabe quem faz a vontade dele de verdade. Então, a família invisível de Deus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam na presença de Deus, esses são da família de Deus, irmão. Então, Jesus falou: porque qualquer que fizer
a vontade de meu Pai, versículo 50, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Olha como é tremendo, irmão. Qualquer que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso aqui abre um leque também, porque ele falou qualquer que fizer a vontade. Então todo mundo que fazer a vontade de Deus pode ser da família de Deus. Então aqui abre, irmão, abre. Já pensou, irmão, nós da família de Deus, nós da família de Jesus. Então abre um leque para aquele povo ainda que estava ali. Olha o que ele está falando, porque, irmãos, nas tradições o povo respeitava a família, e a lei mandava honrar pai e mãe. E o próprio Jesus, no capítulo 15 de Mateus, ele vai lá e fala com os escribas e fariseus que eles deixavam de honrar pai e mãe, até dando oferta no templo, e falando que aquela oferta era corbã, seja oferta ao Senhor, e deixava de ajudar o pai e a mãe. Jesus, irmão, ele sempre apoiou a família. Jesus, ele sempre apoiou a família, mas ele mostra aqui algo, que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esse se torna não só da família humana, mas se torna da família de Deus, irmão. Isso é maravilhoso, porque ser da família de Deus, passar a eternidade com Deus, ter Deus como nosso Pai, isso é tremendo, irmão. Significa que nada vai faltar para nós. Significa que tudo que nós precisamos, o Pai vai suprir na nossa vida. Então, mas também que é uma responsabilidade nossa. Qual que é a responsabilidade nossa? Fazer a vontade do Pai. Lembra que foi falado em Mateus 7, que muitos dirão naquele dia: Senhor, meu nome tal. Aí Jesus diz mais para trás antes: vocês saem daqui, vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Então, só quem é da família de Deus, quem é do povo de Deus, quem faz a vontade de Deus. Se nós não praticarmos a vontade de Deus, nós não somos de família nenhuma. Olha o que diz 7:21: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Só quem faz a vontade de Deus, irmão, se torna filho de Deus. Só quem aceita Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, e caminha na presença de Jesus, esse é filho de Deus. Se nós não praticarmos a vontade de Deus, nós podemos dizer que somos até da igreja. Fala: não, mas eu sou membro lá da igreja. Não, eu congrego lá na igreja. Aí Jesus falou: não, você só congrega na igreja, mas a minha vontade você não faz. Então isso que é o perigo de hoje, muitas das vezes, das pessoas achar que está na igreja, mas não está na igreja verdadeira. Só está vindo para a igreja, como diz, uma igreja, como se fosse uma igreja local, mas na igreja invisível, na igreja, ela não está envolvida, ela não está ali como um membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque não está fazendo a vontade do Senhor. Porque muitas pessoas pensam: eu vou para a igreja, então eu estou salvo. Esse é o problema. Eu vou para a igreja, eu vou nos domingos na igreja, eu vou nas quarta-feiras, eu vou na sexta-feira, então eu estou buscando a Deus, então eu estou salvo. Não, irmão, não é assim que funciona. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Se nós não fazemos a vontade do Pai, nós vamos ser da família eterna, nós não vamos ser da família de Deus. E já pensou, irmão, a gente longe da família de Deus, a gente longe da família do Pai? E olha que Jesus diz que qualquer, irmão, então seja, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo que quer ser da família dele. Só que nós precisamos o quê? Fazer o que ele pede. Olha o que diz em Marcos 3:35. Marcos 3:35, ele vai, é a mesma narração, mas olha o que diz, Jesus diz, no 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã. Olha o que diz agora, Lucas capítulo 8, versículo 21. Lucas 8, vamos lá, 21. Olha o que Jesus diz. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então quem é da família de Deus? Aí você fala: pastor,
Olha, isso aqui já é uma resposta, irmão. Você fala, pastor, como que eu faço a vontade de Deus? Ouve a palavra de Deus e coloque em prática. É simples, então, seja, Deus já está a direção, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí você fala, como que eu faço a vontade de Deus? Aí Jesus, Lucas, como era mais detalhista, Lucas escreve, e ele diz o quê? Todos aqueles que ouvem e a executam, ou seja, coloca em prática. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca em prática, de que família nós somos? Da família de Deus. E quando nós fazemos parte da família de Deus, irmão, nós damos fruto para a glória de Deus. Nós damos fruto para a glória do nome do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, porque quando se nós formos analisar em Marcos 3, olha aqui, vamos lá em Marcos 3. Nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia hoje. Marcos 3, 21. Olha isso daqui. Marcos 3, 21. Diz assim: e quando seus parentes ouviram isso, vamos ler do 20, e foram para uma casa, e afluía outra vez a multidão, de tal maneira, que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Está entendendo? Tem hora, irmão, olha isso aqui é sério. Tem hora que os parentes vão falar, mas você não sai da igreja, você não para de evangelizar, você não para de pregar, você nem para comer direito. Vão dizer que a gente está fora de si. O próprio parente vai dizer, você crente, essa pessoa está doida. Só fala de Jesus, só quer ir para a igreja, só quer buscar Deus, só quer evangelizar. Às vezes fica em jejum, não quer nem comer, está fora de si. Falaram de Jesus, Jesus está fora de si. E saíram para prender Jesus, irmão. Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, e as pessoas falando que ele está fora de si. Ainda fora os fariseus que falavam que ele expulsava o demônio pelos príncipes dos demônios. Que luta, né, irmão? Aí onde a gente chega no 31. E chegaram então seus irmãos, sua mãe, estando lá de fora, mandaram chamar. Senhor Jesus, você precisa estar mais, sabe? Você precisa ir comer, meu filho. Você precisa ir fazer, sabe? Porque não entenderam as coisas de Jesus. Tem hora que eles não entendiam, irmão. Infelizmente, tem hora que a carne não entende as coisas do Espírito. E a multidão estava sentada ao redor dele e disse-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos procuram, estão lá fora. E ele respondendo disse, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto deles, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Tem hora que a gente vai ter que renunciar à família, por quê? Por amor à vontade do Pai. Porque para onde ele levou? Não que ele estava desprezando a família, tá, irmão? Jesus ama, mas ele estava levando para algo além da terra. Porque ele diz, a minha família é essa, e são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então o que ele está apontando? Para o primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Seja, é aquele que faz a vontade do meu Pai, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, igreja, a vontade de Deus está acima de tudo. E tem hora que a gente tem que olhar para a vontade do Pai. Amar sim família, respeitar a família, porque isso está no 5º mandamento. Nós temos que amar, temos que respeitar a família, honrar pai e mãe, honrar. Mas o foco maior é fazer a vontade do Pai. Então quando vier alguém querendo atrapalhar a gente da vontade de Deus, eu falo, não, aqui não, tem que ser a vontade do Pai acima. Eu te amo, eu te respeito, mas Deus nos deu a vida, Deus nos salvou, Deus nos curou. Então eu tenho que colocar a vontade dele acima da minha vontade, acima da tua vontade, acima da vontade humana, acima da compreensão humana. Tem hora que o ser humano não vai compreender, irmão, mas a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. Vamos abrir em Efésios 2:19. Nós fazemos parte da família de Deus, irmão. Olha o que diz em Efésios 2:19.
Diz assim: assim que já não sois estrangeiro, porque nós era estrangeiro, irmão. Nós não era da descendência, nós não era da família de Deus, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, irmão. Nós não somos mais estrangeiros, nós estamos mais forasteiros, irmãos. Hoje nós estamos da família de Deus. Hoje nós fazemos parte da família do Senhor. E glória a Deus por isso, que nós podemos estar focado na presença de Deus, ou melhor, estar incluído na família de Deus, porque na família de Deus nós também somos herdeiros, irmãos. Isso é tremendo, irmão. Às vezes as pessoas ficam lutando por herança na terra, Deus já tem uma herança no céu preparado para nós. Então não fica brigando não. Eu sei que às vezes nós temos o direito, quem tem direito, mas às vezes um mata o outro por herança da terra, chega lá no céu, está sem herança. Então é melhor a gente ficar na família de Deus, porque a herança que Ele tem para nós não é passageira. A herança que Ele tem para nós é eterna. A herança que Ele tem para nós não passa. O João 8:35 diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa ou na família, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, quando o filho é da família de Deus, ele vive para sempre na família de Deus. Quando a gente era servo, era escravo, a gente não fazia parte da família de Deus. Agora Cristo nos libertou e nos fez livre, e agora como filhos nós ficamos na família de Deus. E já nós não somos chamados mais escravos, mas sim filhos de Deus. Gálatas 4, irmãos. Gálatas 4, capítulo 4, do 4 ao 7. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não são mais servo, mas filho. E se é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, irmão. Ô irmão, vale a pena fazer parte da família do céu, irmão. Eu sei que às vezes fazer a vontade de Deus, irmãos, é o caminho estreito, é o caminho apertado. Por quê? Porque luta contra a nossa carne. A nossa carne, se nós não deixar a nova criatura falar, a velha criatura quer falar. Por isso que fala para a gente, irmãos, em nome de Jesus, despojar da velha criatura e se revestir do novo homem, seja da nova criatura. Quando a gente está na nova criatura, nós fazemos parte da família de Deus. Quando a gente faz parte da velha criatura, nós estamos longe da família de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus, nasce do Espírito, a gente é incluído na família de Deus. E se a gente é incluído na família de Deus, a gente está para sempre na família de Deus, que a gente vai continuar na presença dEle. E se a gente está para sempre na presença dEle, a gente é herdeiro de Deus. E a gente já não é mais escravo, a gente é filho. E o filho, ele fica na casa. E o filho, ele fica com a família, irmãos. Olha o que diz agora, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Vamos lá. Gálatas é depois de 2 Coríntios. Gálatas 6:10. É uma palavra conhecida nossa, mas vamos abrir, né, irmãos? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé ou os da família da fé. Em algumas traduções está da família da fé, mas esses domésticos são das famílias da fé. Então eu e você fazemos parte da família de Deus. E nós somos irmãos, irmão, e nós fazemos bem uns aos outros. Isso é tão forte, irmão, porque quem faz a vontade de Deus, ele vai ajudar quem é da família de Deus. Quem faz a vontade de Deus vai ajudar quem é da família de Deus, porque ele vai ter o mesmo sentimento.
Ele vai amar, ele vai respeitar, ele vai querer cuidar. Por quê? Porque sabe que agora é da família de Deus. E deixa eu falar também uma notícia boa para a gente. Talvez você fale, ninguém me ama, eu não tenho família, eu não tenho ninguém do meu lado. Irmão, a família de Deus está aqui. A família do Senhor está aqui. É só a gente se tratar como família. É que nós, irmão, nós precisamos aprender bastante, irmão. Nós precisamos amar mais, ter mais amor, ter mais carinho. Sabe, ser mais caloroso no sentido de dar mais atenção. Porque nós somos uma família. E família, irmão, família abraça. Família dá as mãos. Família ajuda. Família está na hora da tristeza, está na hora. Família verdadeira, né, irmão? Então nós temos que ser mais família. Não é vir no culto, virar as costas e fingir que nem viu o irmão. Não. Que família é essa? A minha esposa faz isso dentro de casa. Eu falo, o que está acontecendo com você, minha filha? Nós somos marido e mulher. Você está fazendo o quê? Meus filhos, então os meus filhos pegam e viram. Ué, filho, não vai cumprimento o pai não, vem dar um abraço no pai, vem não, entendeu? Então o irmão, Samuel, lá chega um abraça o outro. Um chega, não vem e abraça. Então, irmãos, em nome de Jesus, não estou falando para ninguém sair abraçando com sentido malicioso, mas não, com respeito. Que se a gente olhar um para o outro como irmão, como da família de Deus, vai ter respeito. Porque família se respeita, irmão. Agora vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Abre lá, vamos abrir, meus irmãos. Ame seus familiares, mas não esqueça da família do reino de Deus. Segunda Timóteo capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz: não repreenda asperamente os anciões, mas admoestai-vos como a pais, e aos jovens como os irmãos. As mulheres idosas como a mães, e as moças como os irmãs, e em toda a pureza. Então, irmãos, temos que tratar um ao outro com respeito. Um ao outro com respeito. Porque nós fazemos parte da família do Senhor. E a família do Senhor respeita. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que quando ele estava dando instrução para os discípulos em João 15, ele falou para os discípulos assim: já não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe as coisas secretas do seu Senhor, vamos trazer assim, mas os chamo de amigos. Amigo é aquela que tem intimidade. Amigo, ele revela segredo para o outro amigo. E Jesus revelou muitas coisas para os discípulos. O que nós conhecemos hoje do Pai foi revelado através de Jesus Cristo. Se hoje nós podemos fazer parte da família de Deus, foi porque Jesus derramou o sangue por nós. E através de Cristo, nós somos adotados na família de Deus. E nós se tornamos filhos de Deus. Então, igreja do Senhor, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Veja tudo que vai dar glória para Deus, tudo que é para o reino de Deus. Porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar isso, porque quando chegar lá na Nova Jerusalém, ou vamos pôr, quando nós chegar na Nova Jerusalém, quando a gente vier estar morando com Cristo, quem que nós vamos ver lá? Quem fez a vontade de Deus. E todos vão ser família. A Bíblia, Jesus diz que lá não se casa nem dá esse casamento, vai ser como os anjos, e não se casam. Vai ser tudo entre irmãos, irmãos. Tudo entre irmãos, nós vamos ser irmãos, nós vamos estar junto com Cristo, vamos estar junto com o Senhor. Então vamos glorificar a Deus. Sim, agradecer pela nossa família aqui da terra, porque Ele preparou a nossa família aqui também da terra. Ele preparou um pai, Ele preparou uma mãe, Ele preparou uma avó, preparou um avô. Foi Ele que preparou. Eu e você não escolheu, vão nascer lá de fulano. Não, ninguém escolheu, irmão, de onde ia nascer. Ninguém escolheu de onde ia nascer, aonde ia nascer. Ninguém escolheu isso. Quem escolhe foi o Senhor. Quem escolhe é Deus. Vamos valorizar sim, amar, cuidar.
respeitar, mas não vamos esquecer que tem uma família que vai viver eternamente com Deus, que é a família espiritual. Essa está além das coisas aqui da terra. E não vamos desistir também de orar pelos nossos familiares. Vamos continuar orando e crendo que eles não vão só ser da nossa família de sangue, mas vão ser da nossa família espiritual. Eles não vão estar conosco só aqui, mas vão passar a eternidade lá conosco, vão viver lá conosco. Então vamos confiar nisso, vamos crer nisso, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a igreja. Então, igreja, vamos fazer a vontade do Senhor, porque assim seremos da família de Deus. Por isso que todo mundo fala, por isso que hoje às vezes tem luta, né? Tem dúvida. Não, todo mundo fala, não, mas todo mundo é filho de Deus. Deus criou, o ser humano caiu. Se o ser humano anda no pecado, anda fazendo as coisas erradas, não está se comportando como filho de Deus. Mas todos aqueles que aceitaram, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Enquanto eu estou longe de Deus, enquanto eu estou afastado de Deus, eu sou criatura, criado por Deus. Agora, quando eu aceito Jesus, eu me torno filho de Deus, porque o sangue de Jesus pagou o preço para mim agora se tornar filho de Deus. E a minha parte é só receber esse sacrifício, falar, Jesus, estou aqui, eu recebo, eu acredito que o Senhor fez por mim, eu entrego a minha vida ao Senhor, e aí nós somos filhos de Deus, amém?